Senhoras, senhores e outros, eu nunca vou me cansar de dizer nesse canal o quão importante é a experimentação para a música. Tentar coisas novas, misturar sons diferentes, alterar o rumo esperado, pra mim esse tipo de atitude é muito admirável em um artista. E podemos ver tranquilamente todos esses fatores no moço Genesis Owusu. E de uma forma resumida, esse senhor, cujo nome real é Kofi Owusu, é um músico nascido na Gana, mas que cresceu principalmente na Austrália, e no decorrer de sua juventude sempre esteve cercado de vários estilos musicais diferentes. Muito disso sem dúvida se deve ao seu irmão Kojo, que praticamente empurrou o Genesis Owusu para trabalharem juntos na indústria, começando com um contato forte no rap e jazz. Eventualmente ele decidiu apostar mais em sua própria carreira solo, soltando uns singles independentes por aí, agregando mais estéticas de R&B e soul, e até lançando seu grande álbum de estreia, o Smiling With No Teeth. E esse lançamento, senhoras, senhores e outros, foi uma enorme surpresa positiva para os nerds de música em 2021. Obviamente eu não vou gastar muito tempo do vídeo para não divergir muito do assunto principal, mas em poucas palavras, é um projeto excelente, um álbum conceitual que demonstrou um nível de coesão, dedicação e direção artística absurdamente acima da média para uma estreia na indústria. Eclético e diversificado em sua raiz e essência, o Sr. Owusu se mostrou super versátil e competente em composições de hip hop, punk, R&B e neo soul, além de demonstrar bastante inteligência na hora de elaborar conjuntos de letras, que desenvolviam ideias até complexas de depressão, racismo, relacionamentos tóxicos e superação. Enfim, se não tá claro o suficiente, eu pessoalmente acredito que é um LP incrível, que você com certeza deveria conferir. Pra mim é quase indiscutível que é um dos melhores álbuns de estreia que recebemos nos últimos anos. E por causa de toda essa recepção positiva, agora o Genesis Owusu se encontra em uma posição complicadinha, de ter que achar uma forma de superar as expectativas altas que surgiram com apenas um projeto extenso em seu catálogo. Então like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos para as perguntas. Genesis Owusu, você é um caso raro de artista que acerta logo no primeiro passo, mas toda a trajetória artística demanda mais etapas. O seu segundo passo vai superar o anterior? Ou será que apenas presenciamos um caso de sorte de principiante? É isso que vamos ver. E vejam só, senhoras, senhores e outros, de uma forma bem direta, o Struggler é mais um projeto conceitual, o que significa que todas as faixas trabalham em conjunto para desenvolver uma ou várias ideias centrais. Nesse caso em específico, o Sr. Owusu deixa claro que todo o álbum se baseia fortemente no livro Metamorfose do Franz Kafka. Não se preocupem, não é necessário ler o livro para entender esse LP, justamente porque, na verdade, caso você não conheça ou não lembre de cabeça, a trama geral desse conto é bem simples de entender. De uma forma ultra resumida e sem spoilers, o livro fala sobre o personagem Gregor Samsa, que um dia, por razão nenhuma, acorda com seu corpo totalmente alterado e transformado em um jeito insectoide, geralmente representado no formato de barata. E o conto dedica seu tempo para apresentar as reflexões do Gregor sobre como seguir com a vida em seu novo estado deplorável e como isso afeta sua relação com a própria família. A partir disso, desde então surgiram diversas interpretações sobre os eventos relacionados a temas de identidade própria, humanidade, consciência, papéis familiares e sociais e muitos outros. A visão do Genesis Owusu, no entanto, é bem mais direta ao assunto. Living the Life foi o single principal do LP e conta com um instrumental super divertido e animado de synth punk dançante. Eu vi umas pessoas descreverem a batida e o baixo como uma fusão de músicas de Dr. Mario e Crash Bandicoot, e sinceramente essa é uma descrição cirurgicamente perfeita para a produção. Mas mesmo sendo agitada, a track transmite também uma constante sensação sutil de insegurança e perseguição, o que é ótimo pro tema das letras, que introduzem o protagonista Barata e a sua vida de constante fuga pela sobrevivência contra um deus que o persegue. The Roach dá continuidade direta à apresentação do eu lírico, dessa vez até puxando referências diretas ao Gregor Samsa, o personagem do Metamorfose, mas enfatizando mais o aspecto introspectivo e existencial da Barata, que começa a se questionar mais sobre essa perseguição que sofre. Tudo isso acompanhado de mais uma batida dançante e um refrão com leves tons retrôs e psicodélicos. No entanto, toda a direção da história acaba travando drasticamente a partir daqui. The Old Man demonstra um aumento notável na agressividade da batida e no geral continua com a proposta de reflexão do protagonista, mas em uma posição mais afrontosa, falando como nós somos baratas do sistema, de engravatados e do dinheiro. Uma proposta importante, mas não exatamente profunda ou inovadora. Say There rompe bastante com o estilo das faixas anteriores e traz a atmosfera de neo soul do Sr. Owusu, e obviamente o truque aqui é esse contraste entre o instrumental calmo e elegante com as letras pesadas afirmando que todos iremos para o inferno, mas sinceramente eu acredito que o Genesis Owusu já fez músicas melhores com essa pegada. Porém, Freak Boy já retorna com a composição de synth punk, com um baixo bem distorcido e uma batida animada. Eu acho que sonoramente essa é uma das mais acessíveis do álbum inteiro e acredito que trata com a crise existencial do eu lírico de uma forma um pouco mais positiva e motivadora para o seu próprio futuro. Ainda nesse ponto, Tied Up foi outro single e simplifica um pouco mais as coisas, com uma produção orientada ao funk e de certo modo disco mais padrão. A princípio parece continuar com a visão mais positiva da música anterior, mas considerando o refrão onde ele afirma estar se sentindo amarrado, é possível interpretar tudo isso como um grande estado de negação da Barata em relação à própria situação. That's Life a Swamp é a faixa mais longa do Struggler e na verdade é dividida em duas partes. A primeira segue o
Feel da Tied Up e deixa ainda mais explícito o som de funk e disco, enquanto a segunda resgata a produção retraída de Neo Soul. Pessoalmente eu não vejo qual foi a necessidade de juntar os dois em uma música só e não vejo muito conteúdo interessante nas letras. E Baltazar volta mais uma vez para a composição energética de dance punk, tem um refrão bem cativante que eu acredito que fala sobre o ego e orgulho antes de uma queda inevitável na vida, mas sinceramente muitos dos truques que o Sr. Ouzo puxa aqui a esse ponto já estão bem saturados no álbum. Se recompondo aos poucos, Stay Blessed se destaca consideravelmente do resto do projeto por mudar levemente o direcionamento para um post-punk acelerado. A atmosfera soa ainda mais viva aqui, combinando bastante com a escrita que traz ideias sobre movimentos e rebeldia, e o fato de que mesmo se o eu lírico Barata morrer em sua missão contra Deus, sua motivação pode seguir viva entre as outras baratas. What Comes Will Come é outro momento interessante onde parece que o Genesis Ouzo meio que mistura os estilos principais do Struggler e resulta em um punk dançante com versos de rap e refrões de soul, e Stuck to the Fan é a grande conclusão mais puramente neo soul do álbum inteiro, sonoramente bem bonita, mas não tão amigável nas letras, onde parece que o protagonista Barata encontra um final mal sucedido encarando a situação de uma maneira tragicômica e de certo modo até cínica, vendo como as outras baratas que acreditaram nele acabaram na mesma situação. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, temos que reconhecer que esse álbum passa bem longe do nível de qualidade do Smiling with No Teeth, e isso não é uma questão de comparação pura e crua, é mais sobre o fato de que, na minha opinião, em primeiro lugar, o Sr. Ouzo não conseguiu desenvolver os conceitos de uma forma interessante. O LP começa com uma apresentação legal e compensa sonoramente na conclusão, mas o meio tá cheio de faixas que, na minha interpretação, parece que não vão pra lugar nenhum em seu conteúdo. Pessoalmente, eu não vejo uma grande mensagem ou resolução se montando aqui, salvo pelos pontos superficiais e óbvios de o sistema é ruim, nós precisamos continuar lutando, que por si só ficam estagnados nisso e também não evoluem para tópicos mais relevantes. Além disso, gente, eu acho que esse álbum é um grande exemplo de como é totalmente possível você não cometer nenhum erro crítico e mesmo assim sair com um resultado final decepcionante. A produção do projeto joga de forma super segura e retraída, sem tomar risco nenhum. E dessa forma, beleza, o som padrão de punk dançante e soul do Genesis Ouzo não é desagradável por natureza, mas torna o LP bem mais previsível e sem graça do que poderia ter sido se arriscasse mais. Mas fechando esse negócio, Struggler não é ruim, mas perde muita força na ausência de experimentação, ousadia e ideias mais bem trabalhadas. Não acho que ele é um projeto essencial para sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Living the Light, Stuck to the Fan, Stay Blessed, The Roach e What Comes Will Come. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria That's Life a Swamp, Baltazar e The Old Man. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Struggler, de 0 a 10 eu dou um 6,75, beleza? É pela média, com certeza não é ruim, mas podia ter sido muito melhor. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!